dizer o que para a Lúcia que começou lá atrás? Não, o Dom Wilson de hoje é pro Dom Wilson de 2015. Eu diria para essa Gabriela que está aqui nessa reportagem. Quando eu olho para o Alan, antes de ingressar na Defensoria Pública, eu me recordo o primeiro e que mais assim... É difícil escolher, são muitas histórias que nos marcam profundamente. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A Constituição de 88, ela estabeleceu a criação da Defensoria Pública, né? E aí, no decorrer desse tempo todo, o Estado de Goiás foi o penúltimo a estar lá. E a gente percebeu pelas leis, pelas visitas que a gente fez, que a maioria tinha uma PAJ, que se transformou numa Defensoria Pública. Eu ingressei na antiga assistência judiciária em 1986, ainda no Fórum da Praça Cívica, que era chamado de Forim. Entrei na PAJ em 87, no início de 87, atuava como advogado. A Procuradoria de Assistência Judiciária é uma especializada da Procuradoria-Geral do Estado. É a que fazia o atendimento à população carente para requerer as ações judiciais com isenção de custas processuais. E foi aí na assistência judiciária, nas décadas de meados de 80, que eu comecei a trilhar esse lado aí sempre do social. Todo mundo sabia o que era PAJ. E vinha gente de fora, de outras cidades, procurada fora do normal. Eu atendia 30 pessoas por dia. Aí o pessoal descobriu mais, aqueles corredores, ficava aquelas filas enormes. Porque assim, a gente era muito precário, né? Nossa estrutura. Petições todas feitas em rascunho, à mão, manuscrito, em casa. Eu ficava até de madrugada, sabe? Fazendo aquelas... Não tinha computador. Uma época que nós chegamos a 93 advogados, mas a demanda era muito grande. Então, assim, foi um período sofrido. Um ano e meio depois, inaugurou-se o Fórum do Setor Oeste, que hoje é só o Tribunal de Justiça. Em julho desse ano, de 87, nós nos mudamos para lá. O Tribunal de Justiça cedeu para a Procuradoria de Assistência Judiciária um espaço dentro do fórum. Eram 4 salas, 2 no térreo, 2 no 4º andar e uma no 6º andar. E aí nós nos instalamos lá. E o público era atendido no térreo, que era uma sala maior, e a atuação era criminal, família e civil. E aí depois vieram as máquinas elétricas. Ai, foi uma coisa assim estrondosa, máquina elétrica de correção. Foi chique até, né? No estado de Goiás, a Defensoria foi criada em 2005, mas só foi instalada em 2011. Então foi um lapso temporal de 6 anos entre a criação e a efetiva implantação. A gente já tinha um grupo maior e entrou 10, todos. Eu tinha 70. Então, assim, teve que trabalhar conjuntamente alguns advogados e alguns defensores. Gilmar Mendes veio a Goiânia para nomear a comissão que vai realizar concurso para defensor público. O governador Alcides Rodrigues e o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, assinaram um documento criando a comissão que vai realizar o concurso para defensor público ainda este ano. Serão 40 vagas. Em abril de 2009, uma coincidência do destino, trabalhava em Aparecida, vinha fazer uma diligência, raramente vinha ao Tribunal de Justiça. Nos corredores a informação de que o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, à época de Gilmar Mendes, cobrando, reivindicando a instalação da Defensoria Pública do Estado de Goiás. A previsão constitucional estabelecia que aqueles, no exercício da função de defensor público, estivessem investido nessa situação, pudesse optar pela carreira. E o Estado de Goiás existia essas pessoas, e eu fui uma dessas pessoas, juntamente com outros colegas, que fizeram a opção pela carreira de defensor público. E naquele dia, a assinatura de um decreto instituindo a primeira comissão para deflagração do primeiro concurso, aí, composta
por integrantes da PGE, da OAB, de forma que dali em diante, no ano de 2010, a publicação do edital do primeiro concurso. Passamos a programar, a idealizar e buscar apoio tanto do próprio governo como de instituições da área jurídica que pudesse ajudar a Defensoria a crescer. O nosso primeiro concurso para ingresso no cargo, ele começou no ano de 2010. E esse concurso ele só vai ter, assim, a nomeação dos primeiros aprovados no ano de 2015, né? Fizemos a prova objetiva, depois da prova objetiva houve uma suspensão. Posteriormente, no final de 2011, fizemos a prova subjetiva, a prova oral marcada para abril de 2012, inclusive era véspera do meu aniversário. E o concurso foi novamente suspenso. Finalzinho de 2013, não me recordo exatamente a data, a gente foi lá reivindicar o doutor Ricardo Prata a relevância de julgamento célere desse processo da Defensoria Pública. Com angústia no peito, eu acho que eu atravessei meio errado na reunião, dizendo, olha, doutor juiz, doutor autoridade judiciária, esse talvez seja o processo mais importante que o judiciário tenha em trâmite no Estado. Me retrucou na hora, olha, não existe processo mais ou menos importante, tal qual não existe maior ou menor justiça. Todos os processos são absolutamente relevantes e importantes, à medida em que carregam em si a essência do acesso à justiça. Eu engoli seco, olhei para a André, olhei para a Gabriela. Desculpa o tom, mas o que eu quero dizer é que sem esse processo são milhares de pessoas que não têm acesso à justiça. São milhares de processos que não vão chegar ao Poder Judiciário. São milhares de processos também que poderiam ser evitados na medida em que a Defensoria Pública chegar, na medida em que a Defensoria Pública se estruturar. Ele recebeu, e aí na serenidade sempre, o processo está concluído, a gente vai analisar com carinho. A nossa luta pela constitucionalização da Defensoria Pública e a continuidade do concurso, ela é uma luta que anda de mãos dadas. Também, de forma provisória, o governador, à época, nomeou o então Procurador-Geral do Estado para conduzir já o processo eleitoral para ser escolhido o novo Defensor Público Geral de carreira, uma vez que aqueles que fizeram a opção já estavam aptos a exercer essa atividade. Para minha felicidade, eu estava na lista e fui escolhido como primeiro Defensor Público Geral do Estado de carreira de Defensor Público. E eu vi naquele momento que um dos temas mais importantes a serem enfrentados como Defensor Público Geral era o destravamento do primeiro concurso que iniciou em 2011. No dia 19 de maio de 2014, e talvez seja o dia mais relevante de toda essa trajetória, a doutora Gabriela me manda mensagem no SMS falando, Thiago, destravou. A liminar caiu, estuda para a prova oral. A espera para se tornar Defensor Público do Estado de Goiás durou 4 anos para Márcio. O concurso teve início em 2010, mas por força de uma liminar da Justiça ficou paralisado por 3 anos. Apenas no ano passado o processo seletivo foi concluído. Nós acreditamos que será um tempo novo para a defesa dos direitos humanos, defesa dos mais necessitados, né? Eu esperei muito, porque quando saiu a lei eu estava me formando e agora eu posso contabilizar 10 anos de espera para esse concurso. Se eu não me engano, são 12 defensores públicos só que tomam posse, com pouquíssima estrutura, né, em termos de mesa, computador. O primeiro dia que eu entrei, nós ocupávamos uma sala no Fórum Criminal, chegamos eu e o Saulo, nós vimos que era uma instituição extremamente nova e a instituição ela estava ainda aprendendo a ser uma defensoria conosco. Posteriormente, né, começa-se, no âmbito da defensoria, o Dr. Cleomar ele institui uma comissão, né, para a gente elaborar a minuta, né, uma minuta de projeto de lei que foi que redundou na Lei Complementar 130, né?
A Defensoria Pública tem como objetivo atender a população que não possui condições de pagar um advogado e arcar com as despesas de um processo judicial. Em Goiás, o órgão foi efetivamente instalado em 2011. De janeiro a maio deste ano, mais de 31 mil manifestações processuais foram realizadas, tendo sido oferecidos aproximadamente 20 mil atendimentos ao público. A gente está numa fase de consolidação, mas somos 62 defensores, todos preparados, prontos para trabalhar, e é um serviço público gratuito, né? Quem paga é o Estado, são os impostos, então nós estamos aqui para toda a população carente. Em julho de 2017, que aprovou-se a Lei Complementar 130, com base nessa lei, que aí foi a Defensoria foi se instalando completamente, né? E deixando seus marcos em cada lugar que ela passou. E desempenhando a função que realmente é a assistência jurídica gratuita a todos. E isso firmou com a lei orgânica. E o nosso desafio naquele momento era o seguinte, a gente precisava que os processos administrativos tramitassem internamente. Era um primeiro elo de exercício da nossa autonomia. E aí eu me recordo que naquele momento a Defensoria Pública cortou um elo de uma corrente de dependência. Entrei exatamente no dia 11 de setembro de 2017. Eu ingressei no segundo concurso público para ingresso na carreira da Defensoria Pública e foi um concurso que teve toda uma história até chegar à nossa nomeação. Inclusive, teve uma oportunidade que nós todos nos unimos, fizemos uma vaquinha para bancar, porque o concurseiro é quebrado, né? Para a gente custear passagem e hospedagem de alguns colegas que vinham de fora também, que tinham disponibilidade de vir aqui, aparecerem itinerantes, com faixas, pedindo nomeação. O ano de 2017 foi cheio de felicidades, foi o ano da minha entrada. Fui o primeiro defensor público que a primeira defensora pública geral, mulher, deu posse efetiva. E isso, para mim, tem um simbolismo de efetivação de diversidade. Fui privilegiada de ser a primeira defensora geral que deu posse aos defensores concursados do segundo concurso. Isso trouxe mais autonomia, mais respeito pela defensoria, né? Quando se aprova uma nova lei, quando se cria uma nova estrutura orgânica, a ilustração é como se a gente apagasse imediatamente todas as luzes de um prédio e quando eu religasse essas luzes, todo aquele espaço, aquele ambiente estava com nova decoração. Passo a ter diretorias, coordenações, subdefensorias públicas e essa lei é aprovada. E agora, obviamente, com mais processos, com mais demandas. Deu essa autonomia real, material para a instituição e que viabilizou uma primeira gigantesca expansão da instituição. Então, logo me recordo da instituição pelo Conselho Superior do Núcleo Especializado de Direitos Humanos, que passa a ter uma atuação muito forte, muito significativa. Um marco, né, que houve na nossa gestão foi a Defensoria Itinerante. Se a gente conseguiu colocar como prioridade alcançar, por exemplo, pessoas que nunca ouviram falar de defensoria pública em eventos como o Defensoria Itinerante, em parcerias como Goiás Social, em mutirões carcerários de atendimento, em escutas quilombo, em defensorias do Araguaia. Levamos para Trindade, para Inhumas. A cada passo desse, né, a gente sentiu o apoio. Alcançar todos esses confins que não tem defensoria pública instalada é dar o recado de que a prioridade para a defensoria pública é a população goiana que precisa da efetivação dos seus direitos. Uma alegria construir a defensoria pública, muita serenidade, muito pé no chão, sabendo o tamanho do desafio. Então, pensar a expansão é um ato de consciência das nossas funções, responsabilidade, ousadia e a compreensão de que o nosso trabalho faz a diferença.
Tomei posse no 3º concurso da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Atualmente, eu estou na função de subcoordenadora do Núcleo de Atuação Extrajudicial. E nessa função, eu sou responsável pelo Centro de Mediação e Cidadania de Águas Lindas de Goiás. E titularizo em Valparaíso de Goiás, onde estou até hoje, na 2ª Defensoria Pública Especializada Família e Sucessões de Valparaíso de Goiás. Atualmente também estou na coordenação do núcleo. Inclusive, Águas Lindas de Goiás era um local que até pouco tempo, antes de outubro do ano passado, não contava com Defensoria Pública, né? E o que eu vi evoluir foi algo impressionante e que num tempo assim mínimo fizeram a Defensoria expandir muito. Sem dúvida foi porque aprendeu a escutar a população goiana, goianiense, aparecidense, todos os confins que a Defensoria Pública tem conseguido chegar, mesmo diante de todos os desafios de ainda uma estruturação, né, e efetivação plena em todo o território goiano. Primeiro, olhar com muito orgulho, né, tudo que tem sido feito de 2011 e eu especificamente desde 2015, olhar para a Defensoria Pública no ano de 2025, 1.400.000 atendimentos realizados. Hoje a Defensoria Pública ela conta com toda uma rede de núcleos, como Núcleo de Direitos Humanos, Núcleo de Atendimento Extrajudicial. São esses núcleos que, com sua expertise na matéria, conseguem visualizar as dificuldades de uma maneira tão específica e própria para que a gente consiga, talvez, fazer uma transformação ainda mais profunda do que aquelas individuais que a gente faz todos os dias atendendo. Esse potencial transformador, ele perpassa várias funções que a Defensoria Pública tem, que pode ser educação em direitos, que pode ser orientação jurídica. Tudo aquilo que os usuários chegam, bater na nossa porta e querem demandar. E às vezes eles querem demandar uma atenção que eles nunca tiveram. E acho que essa é a grandiosidade. É você abrir as portas do atendimento. É você permitir que as pessoas cheguem até você. E aí entra a educação em direitos. Por que ela é importante, né? Porque nós estamos atendendo pessoas que são vulneráveis, mas que elas têm o direito de estar cientes dos direitos delas e dos deveres delas, para que elas possam exercer a cidadania. A Defensoria Pública do Estado de Goiás ainda continua sendo uma das caçulas, uma das menores em proporção, número de membros, número de população. Estamos aquém de atender todas as comarcas. Ainda estamos em fase de crescimento, que vem pelo trabalho, que vem pela ousadia. Ela ocupa um espaço, sim, diferente daquele de 2015, 2017. Isso é inquestionável. Como em todos os julgamentos que envolvem sistema criminal e sistema penitenciários, estamos a trabalhar um processo de produção, como esse Supremo Tribunal Federal tem construído, de justiça racial no nosso país. E afinal sabemos que a maioria das pessoas que estão dentro desses hospitais de custódia hoje, internadas e também em cumprimento de medida de segurança, são pessoas pretas e pardas. E faço isso também relembrando o que eu espero do futuro da minha instituição, da Defensoria Pública. Pensar a Defensoria no futuro. Eu vejo uma Defensoria Pública muito forte. A criação da Defensoria Pública começou bem pequena, com poucos defensores, ela foi se estruturando de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse chegar desse tamanho. E a tendência é crescer muito mais. Eu quero ver a Defensoria Pública em todas as comarcas e em todos os municípios do nosso estado de Goiás. Olha, o meu sonho é ver o estado de Goiás todo verde, com Defensoria Pública em todas as comarcas, né? Eu enxergo o desafio da Defensoria Pública de Goiás exatamente a interiorização, a expansão. Precisamos muito avançar para as periferias, avançar para as comarcas onde nós não estamos instalados. Ter uma Defensoria Pública mais diversa, mais plural. Falta atingir ainda um objetivo, que é ter um grande número de membros. Esse é o grande desafio ainda da Defensoria Pública, mesmo nas comarcas onde a gente está instalada, a necessidade de estruturação, de equipe, as nossas capacidades orçamentárias limitadas. Eu enxergo uma Defensoria Pública mais presente, mais direcionada à resolução de conflitos. Deve ser e é muito humano e direto. Faz as pessoas se sentirem respeitadas, vendo seus direitos, terem alguém lutando pelo seu direito. Ao mesmo tempo em que nós temos um sistema de justiça avançadíssimo em tecnologia, em inteligência artificial, e por outro lado um assistido que às vezes não conhece ainda a Defensoria Pública. A gente precisa de pelo menos 300, 350 defensores públicos. Com isso, a gente consolida a Defensoria Pública no estado de Goiás. Os outros colegas que virão para a gestão logo mais
tenho certeza que vão conduzir para a gente chegar em todas as comarcas. Que a Defensoria Pública, ela representa, de certa forma, uma mudança de vida. Transformar as vidas e sermos transformados também. Agora que a gente vê que a Defensoria, ela realmente ela está com o prestígio da Defensoria, ela tem autonomia. Essa autonomia, no meu entendimento, é que foi um marco para a Defensoria. Se tem uma instituição que verdadeiramente acolhe a sociedade goiana, é a Defensoria Pública do Estado de Goiás. Valeu a pena acreditar na instituição. Eu não me arrependo de nada, nada. Valeu a pena. Ela fez exatamente o que ela tinha que ter feito naquela época. Foi difícil? Foi. Mas tudo valeu a pena. Para mim é um orgulho muito grande de eu estar aqui na Defensoria hoje, tá? Vivenciando tudo que ela está proporcionando e crescendo. Então, é um sonho realizado. A Defensoria Pública é um lar abençoado. Uma caminhada de cidadania, de superação de vulnerabilidades, mas que é um lar de acolhimento de todos nós, defensores, servidores, mas sobretudo dessas pessoas em situação de vulnerabilidade.